integração de controle é a premissa básica do manejo de milho. Confira a matéria. Boa parte das adversidades enfrentadas nas lavouras de milho estão ligadas a doenças foliares e seus impactos, que podem impedir que o híbrido expresse seu potencial produtivo e trazer grandes danos econômicos para o produtor. As folhas têm papel fundamental para a produção na planta do milho. Por isso, é muito importante conhecer o comportamento dessas doenças e as medidas corretas para monitorar e controlar a sua interferência na cultura do milho. Adriano, aquele produtor que já está com o milho plantado, quais as indicações de manejo você diria a ele? Aquele produtor que já fez a semeadura e está com o milho já então, no campo, ele precisa então ter uma recomendação técnica no sentido de monitorar a sua lavoura, né? Desde o estado da semeadura até o estado de pendoamento e passando isso para o estado de maturidade fisiológica, ou seja, o produtor ele precisa acompanhar o que está acontecendo na lavoura dele, né? Vistoriando as folhas do milho para ver a ocorrência de doenças na folha ou podridão no colmo, para que as medidas de controle possam ser adotadas. Quais os tipos de controle eles podem estar fazendo hoje? Bom, após a semeadura da lavoura, que é o período que aquele produtor que fez a semeadura agora no verão se encontra, ele basicamente precisa fazer o acompanhamento da área dele para ver se existe a necessidade de se utilizar ou não um fungicida, né? Então essa decisão, na verdade, ela é baseada em algumas premissas, né? Isso aí envolvendo um técnico que tem experiência na área, primeiramente fazendo esse monitoramento que a gente mencionou para vocês, observando o clima corrente, se ele é favorável ou não à ocorrência de doenças, conhecendo então a suscetibilidade do híbrido que foi semeado e o potencial produtivo, porque esse híbrido pode ser responsivo ou não à utilização de fungicidas, para que então essa adoção possa ser utilizada. Depois que o produtor identifica a doença na sua lavoura, o que você aconselha ele estar fazendo? Na verdade, ele precisa ter uma ideia de qual doença ocorre em determinado estágio fenológico da planta, né? Então, essa identificação exige, então, uma experiência do técnico, né, para ele entender o que está acontecendo na área dele. Após a semeadura da lavoura, não tem muito o que se fazer, né, a não ser a utilização de fungicidas com eficiência superior de controle, né? Então, a nossa instituição, o IDR Paraná, possui informações no nosso site de quais são esses fungicidas, e essa adoção ela deve ser criteriosa, né? Conforme a gente mencionou para vocês, é preciso entender a previsão do ano corrente, né? A palhada da lavoura remanescente na região, a suscetibilidade do híbrido, o preço também do milho, né? Que influencia no custo da produção do cereal, para entender essa viabilidade ou não de realizar uma ou duas aplicações de fungicida, se necessário for. Cada ano é diferente um do outro, né? Geralmente anos de El Niño, que são anos quentes e chuvosos, a ocorrência de problemas na lavoura, principalmente ocasionada por fungos, ela é maior, né? Então doenças foliares como a mancha branca, a mancha de cercóspora, a ferrugem políssora, a mancha de turco, que são problemas que geralmente são incrementados em anos de El Niño, anos mais quentes e chuvosos, principalmente quando o material ele é extremamente suscetível a essas enfermidades. Agora o produtor rural aqui mais no norte do Paraná está plantando soja, a maioria deles, né? E logo tem que se preparar para o plantio da safrinha do milho. O que você diria para esse produtor? Essa é uma pergunta muito interessante, porque antes da semeadura da lavoura, existem algumas recomendações de controle que a gente deve adotar. Então, na verdade, a palavra-chave é a integração de táticas de controle, né? Então, antes da semeadura, o produtor agora de soja que vai planejar a lavoura do milho na próxima safra, ele pode estar escolhendo um híbrido com maiores níveis de resistência a uma determinada doença que ele enfrenta naquela região. A adoção do tratamento industrial de sementes que as empresas, que as companhias geralmente vendem com objetivos bem específicos, ela é fundamental. A época de semeadura, ou seja, as boas práticas culturais, como a época de semeadura, a população de plantas, até o próprio manejo da fertilização do solo e a rotação de culturas, que são técnicas conservacionistas consagradas, são importantes nessa escolha antes da semeadura da lavoura, que o produtor vai fazer aqui no norte do Paraná,
provavelmente no mês de fevereiro. Existem informações no mercado, né, de híbridos específicos para cada localidade, né? A maioria das vezes a preferência é pelo potencial produtivo, ou seja, aquela capacidade de resposta que o híbrido pode trazer para o produtor, né? Mas o problema de doenças também é um problema muito sério na lavoura do milho. Então, muitas vezes a decisão ela não pode ser baseada somente no teto produtivo, mas também na sanidade do híbrido com resistência a doenças. E o manejo da fertilização do solo também é um item que o produtor tem que se preocupar, né? O produtor tem que ter uma visão integrada do sistema como um todo. A gente acredita que híbridos resistentes, utilização de fungicidas com eficiência superior, boas práticas agrícolas conservacionistas são técnicas que devem ser vistas de forma convergente e mutuamente úteis, né? Não existe uma melhor que a outra, porque existe uma integração dessas técnicas de manejo que vai colaborar para o manejo integrado de doenças como um todo. E de que forma, na sua opinião, o produtor pode estar utilizando o sistema do IDR Paraná? Olha, nós na verdade temos na nossa homepage várias informações. Nós temos informações de híbridos com maiores níveis de resistência genética do que outros, que é feito pela avaliação estadual de cultivar de milho. Nós temos uma publicação seriada que se fala da eficiência de fungicidas no controle de doenças do milho, como a mancha branca e múltiplas doenças. Então, o produtor e a assistência técnica ele pode se utilizar dessas informações para a tomada de decisão. Hoje a gente vê várias sementes com uma resistência genética, né? Então, cada região, o produtor escolhe talvez uma semente específica? Exato. Então, só para você ter uma ideia, no oeste do estado do Paraná, por exemplo, tem se observado nos últimos anos um problema recorrente dos enfesamentos do milho. Essa é uma doença muito séria, é um problema sistêmico na lavoura e a principal medida de controle ela deve ser concentrada na escolha mais adequada do híbrido com maiores níveis de resistência genética, né? Por outro lado, outras doenças foliares, manchas foliares, por exemplo, que existem ferramentas adicionais de controle, como o uso eficiente de fungicidas, por exemplo, o produtor já poderia optar por um material um pouco mais suscetível, né, já que existem outras táticas de controle para garantir aquela produtividade. Então essa escolha ela deve ser regionalizada, sem dúvida. E o que você recomenda para o produtor que vai plantar esse milho safrinha no próximo ano? É um ano que vai vir chuvas, que vai vir mais seca, como esse que a gente passou? Na verdade, o que a gente orienta é que o produtor ele procure a sua assistência técnica, né, pública ou privada. O IDR também tem a sua assistência técnica a nível de campo, as cooperativas, para que ele tenha uma informação mais precisa a nível de local, né? Cada ano é diferente um do outro, né? As condições climáticas elas mudam constantemente, então essa decisão ela deve ser baseada no conjunto de informações que deve ser adotada de forma antes da semeadura, principalmente no planejamento da lavoura, mas também após a semeadura, com a possibilidade de talvez utilizar fungicidas com maiores níveis de eficiência de controle. Na nossa opinião, um planejamento adequado faz totalmente a diferença, né? Planejamento adequado e integração de táticas de controle. Essa é a premissa básica do manejo, é o que a gente prega ao longo dos anos, é o que é sustentável e é o que a nossa instituição tem abordado. E vamos à cotação agrícola desta semana. O milho fechou essa semana em Londrina, Maringá e em Campo Mourão a R$ 68,50 a saca. A soja fechou essa semana em Londrina, Maringá e em Campo Mourão a R$ 147,00 a saca. O trigo fechou essa semana em Londrina e Maringá a R$ 76,00 a saca e em Campo Mourão a R$ 75,50. No próximo bloco, nós vamos falar da importância das holdings familiares. Não saia daí!